Fundo Monetário Internacional lançou um documento da importância do investimento público para a retomada. Não tem nenhum motivo para acreditar que as universidades não sejam capazes de fazer as suas próprias escolhas de reitor. Não queremos ninguém alinhado com o Bolsonaro dentro da UNE. Esse é o Entretanto, o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês. Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Hoje nós vamos falar sobre a mudança de postura do FMI em relação às políticas de austeridade e o julgamento no STF da autonomia universitária. Então, Renan, a gente falou bastante sobre a STF, sobre essa mudança de presidência, inclusive, do Supremo, né, e a aposentadoria do Celso de Mello. Essa semana teve uma treta, né, nesse caso do André do Rap. Explica aí pra gente o que aconteceu. Sim, já é a primeira treta agora de estreia da gestão Fux na presidência do STF. No fundo, um caso complexo ali que teve uma repercussão muito grande, o André do Rap, que estava preso preventivamente e que passou o período de 90 dias sem que fosse renovada essa prisão preventiva, e o Marco Aurélio de Mello deu uma liminar soltando o André do Rap. E isso causou uma enorme repercussão porque ele fugiu do país, está sendo procurado, e quando o Fux recebeu o caso, ele cassou a liminar de um outro ministro, e a gente falou disso aqui, né? O presidente do STF, ele não está acima dos outros ministros do ponto de vista jurisdicional, não pode dar uma decisão que se sobreponha à dos membros da corte. Então isso causou uma repercussão muito grande, foi pautado no plenário, o Marco Aurélio foi derrotado e ficou bastante nervoso ali, trocou farpas com o Fux, sinalizando que vai ser uma dificuldade para essa nova gestão do STF compatibilizar as decisões monocráticas individuais dos ministros com o órgão colegiado, que é algo que a gente já vinha tratando aqui. Então não é exatamente uma novidade, mas é um caso que já sinaliza novamente essas tensões entre os ministros do STF. Isso ainda antes da chegada do novo ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Exato, que ainda vai ser sabatinado pelo Senado e vamos ver qual vai ser o resultado. Laura, na última semana o Financial Times, jornal britânico, publicou uma matéria sobre o encontro anual entre o FMI e o Banco Mundial, e o título é bem sugestivo, sinaliza que é uma semana em que a austeridade foi oficialmente enterrada. Quais são as mudanças que a gente pode verificar na postura desses organismos multilaterais nesse momento da pandemia em relação ao que a gente viu depois da crise de 2008? Dá para falar mesmo de um enterro da austeridade? Então, Renan, é um pouco complicada a análise da postura desses organismos, né? Porque, claro, de um lado, a gente já estava vendo ao longo dessa última década, pós 2008, progressivamente uma mudança de postura, primeiro no departamento de pesquisa, então você passou a ver cada vez mais artigos, mais notas sendo soltadas de pesquisadores do FMI que desafiavam, né, o senso comum, inclusive se contradizendo a posturas do próprio fundo oficiais em relação a condicionalidades que estavam sendo impostas aos países que tomaram empréstimos em dólar. Então, foi surgindo, né, e foi ficando cada vez mais claro nessa última década um conflito até entre o que os estudos diziam, e os estudos claramente apontavam para efeitos negativos deletérios da austeridade, até contraproducentes, né? Então, estratégias de ajuste fiscal realizadas, por exemplo, na periferia europeia, que não lograram, né, nem o objetivo de estabilização da dívida pública, porque jogaram os países numa depressão, né, e numa dificuldade muito grande de se recuperar. Ao mesmo tempo, efeitos também negativos sobre a desigualdade vinham aparecendo em uma série de estudos, e isso não se refletia na postura oficial, né, da diretoria do fundo, daqueles que são responsáveis por conceder os empréstimos aos países e que demandavam dos países em retorno né, uma série de condicionalidades
muito difíceis de serem cumpridas. A gente viu a Grécia e outros países do hemisfério sul, né, a própria Argentina, entrando em situações de enorme dificuldade, de insustentabilidade das dívidas, tendo que renegociar, e o FMI, né, nessas renegociações, não atuando de forma a permitir a recuperação econômica desses países. Dia 30 de junho vai entrar para a história da Grécia. O país entrou em moratória com o Fundo Monetário Internacional após não ter pago a dívida de 1,5 bilhão de euros, o equivalente a 5 bilhões e 200 milhões de reais. A grande questão aí é: será que, ao cortar gastos públicos no momento de uma crise, de uma recessão, a gente não acaba aprofundando a recessão? E isso, por sua vez, retarda, né, adia a recuperação econômica e, com isso, adia também a subida da arrecadação de impostos e acaba até prejudicando a estratégia de estabilização da dívida. Então, esse que é o grande ponto, né? E o FMI, inclusive, no departamento de pesquisa, produziu muitos estudos estatísticos mostrando que o ajuste fiscal, o corte de gastos públicos, é sim algo que prejudica o crescimento econômico e é sim algo que pode, em uma recessão, prejudicar mais ainda. A questão agora é que não se tratou de um novo documento do departamento de pesquisa, de pesquisadores que encontraram, fizeram um estudo e a partir disso fizeram algumas recomendações de política econômica. Não, nesse momento se tratou de fato do relatório principal de política fiscal, que é o Monitor Fiscal do FMI, que foi publicado na semana passada, né? Esse relatório já trouxe recomendações muito diferentes daquelas que vieram em 2008 e 2009 e no pós-crise de 2008 e 2009. Então, naquele relatório ainda se recomendava a austeridade, né? Um ajuste fiscal até para os países ricos. E nesse último relatório ficou claro que o FMI já espera, ele já projeta que esses déficits que subiram agora na pandemia, né, essa diferença entre o que o governo gasta e o que o governo arrecada, que subiu muito na pandemia por conta da resposta à crise, que foi muito substantiva no mundo inteiro, né, e que o FMI projeta que vai levar a dívida pública mundial a mais de 100% do PIB global, que é um recorde, eles deixam claro que isso não continuará, ou seja, os déficits eles voltarão àquilo que estava projetado antes da pandemia, mesmo se os países não cortarem gastos públicos e não elevarem impostos, ou seja, mesmo se não houver um pacote de austeridade, um plano de consolidação fiscal, o FMI coloca que em 2025 os países já terão retornado para aquilo que eles previam antes, ou seja, para a normalidade, vamos dizer assim, né? E eles justificam isso dizendo, olha, mesmo se não houver corte de gastos, o que acontece é, hoje, se endividar está muito barato, porque os juros caíram muito sobre a dívida pública, sobretudo de países ricos, né, que estão pagando juros muito baixos. E, além disso, a recuperação econômica se encarrega também de contribuir tanto para um aumento da arrecadação de impostos, quanto para o próprio denominador dessas razões dívida-PIB, né? Quando a gente pensa na razão dívida-PIB, o PIB crescendo é evidente que também ajuda a controlar essa razão, que é o que importa, que é a métrica que é utilizada para medir essa sustentabilidade. Então, houve sim uma mudança. Agora, isso se refere aos países que têm taxa de juros mais baixas do que a taxa de crescimento da economia, que é uma métrica que se tornou importante. E o FMI, então, deu com isso um sinal verde, né, para que, ao menos, os países ricos, que são aqueles que vêm, inclusive, anunciando, né, na Europa, alguns países asiáticos, vêm anunciando planos de recuperação verde, inclusiva, pós-Covid. E como assegurar que a recuperação é sustentável? Atingindo as metas climáticas e energéticas para 2030, incluindo pelo menos 40% de corte nas emissões de gases com efeito de estufa. Ou seja, não só não há uma austeridade no horizonte, como há pacotes de estímulo, né, que estão sendo desenhados e que, de alguma maneira, o FMI hoje, nesse relatório e entrevistas também de membros da diretoria, nesse encontro anual que você mencionou, na verdade só reforçam essa visão.
deu um sinal verde, né, para que os países prosseguissem com esses planos, dados os desafios que a gente tem para a recuperação pós-pandemia. Então parece que o pessoal do FMI leu o Curto-Circuito, seu mais novo livro, Laura, também, né, para essa mudança, hein? Mas falando sério, essa questão da mudança de entendimento, ela só se aplica a países ricos, como você disse, pela questão da taxa de juros mais baixa, ou também pode se aplicar a países em desenvolvimento, essa lógica? Então, aí é que vem a grande dúvida, né? Porque o FMI, ele deixa claro que há uma diferença, que aquilo que ele está dizendo, aquilo que ele está recomendando, se aplica especificamente a esses países que têm uma taxa de juros baixa hoje, né? Essa taxa que incide sobre a dívida pública e que, portanto, levará ao pagamento de juros do governo, né, sobre a dívida acumulada, e mais baixa em relação à taxa de crescimento da economia. Então, essa diferença entre a taxa de juros, de um lado, e a taxa de crescimento do PIB, de outro, é que é considerada a métrica relevante, e isso, aliás, foi muito ressaltado por um antigo economista-chefe do FMI, Olivier Blanchard, que foi um dos primeiros a mostrar que essa diferença mudou, né, com as taxas de juros caindo muito, que a maior parte dos países ricos tem hoje uma taxa de crescimento da economia maior do que a taxa de juros sobre a dívida, e que isso alterou completamente, retirando a necessidade dos países terem superávites fiscais, ou seja, acumularem economias no sentido de mais arrecadação do que gastos para estabilizar a dívida, né? Esse aqui é o foco do que o FMI está dizendo, né? Para esses países que eles já projetam um déficit menor, independente do que for feito. No entanto, aí ele cria outras categorias, vamos dizer, de países. Então, o relatório, o Monitor Fiscal, ele fala o seguinte, olha, países que estão endividados em dólar, por exemplo, têm uma situação diferente. São países que podem ser, sim, obrigados a tomar medidas de ajuste para conseguirem estabilizar e não sofrerem, né, ataques especulativos, uma situação de, né, crise no balanço de pagamentos, crises externas, né, que é algo que o Brasil e países da América Latina já enfrentaram algumas vezes ao longo da década de 80 e 90, né? Mas o fato é que ele, mesmo para esses países endividados em moeda estrangeira, fala que tem que haver um cuidado para também não fazer esse ajuste de modo a prejudicar a recuperação. Então ele diz, mesmo para esses que tem que ajustar, tem que haver uma preocupação com a composição desse ajuste. E aí, especificamente ao falar disso, ele coloca, olha, por exemplo, é possível conseguir continuar com alguma proteção social maior, programas de transferência de renda focalizados, por exemplo, nos mais pobres, mas aí, nesse caso desses países, é bom que isso venha junto, por exemplo, com um aumento da arrecadação, e defende explicitamente uma tributação sobre rendas mais altas como forma de financiar esse programa. Então, vamos dizer assim, para os mais ricos, é como se não houvesse preocupação alguma, né? Ele não acha que tem que ter essa preocupação de arrecadar mais do que se gasta, etc. Para os países endividados em dólar, ele fala, olha, tem que haver sim essa preocupação, mas é melhor evitar, né, um ajuste que seja muito brusco e que se dê sobre gastos que prejudiquem a retomada. Então é melhor ser algo que se concentre numa arrecadação maior de impostos progressiva, né, sobre os mais ricos, mas que também permita com isso até um programa de transferência de renda mais generoso. E aí a pergunta é, mas e o Brasil? Está em que situação? E o relatório ele não especifica a situação do Brasil, embora o diretor de política fiscal do FMI chegou a dar declarações em relação ao Brasil quando apresentou o relatório, até contradisse de alguma forma o relatório, porque se a gente for olhar, né, ao pé da letra o que está ali, o relatório ele deixa claro que o problema maior é para os países endividados em dólar. O Brasil tem muito mais reservas internacionais do que dívida em dólar, né? Mas mesmo se a gente considerasse que o Brasil está igual aos demais, ou seja, que ele está nessa posição mais vulnerável, ainda assim a recomendação do relatório não é de fazer um ajuste rápido cortando gastos, né?
Seria ao contrário de fazer um ajuste mais gradual, mantendo programas de transferência de renda e expandindo a tributação, né? Então, mesmo se a gente assumir que nós somos o pior caso, que não vale, considerando os nossos indicadores atuais de dívida pública, o perfil dessa dívida, ainda assim, a recomendação não seria a de fazer um ajuste rápido e um corte de gastos, né? Laura, então nesse contexto, o debate brasileiro atual em relação ao pós-pandemia, um tema que você já abordou aqui também, né, da recuperação econômica, ele está em linha com os desafios que a gente tem pela frente? Então, o que a gente percebe com a leitura, inclusive, desse monitor fiscal, com essas matérias do Financial Times, com aquilo que vem sendo anunciado em outros países, né, em relação a planos de recuperação pós-pandemia, é que, de alguma maneira, o Brasil ele se descolou completamente do debate lá fora, né, sobre o que precisa ser feito para a gente sair dessa situação pelo lado da crise econômica, né? Isso sem contar o lado da crise sanitária, que também o Brasil não parece estar se destacando e se mobilizando para resolver, né? Mas o fato é que quando a gente olha para o debate brasileiro, a gente esteve muito alinhado com o que os outros países fizeram no início da pandemia. Então, o próprio relatório do FMI mostra que, por exemplo, na média dos 47 países que foram analisados nos dados do relatório em relação ao que foi o tamanho da resposta dos governos à pandemia, né? O quanto se gastou, o quanto se adiou de pagamento de impostos, então as medidas fiscais, né, de combate à pandemia no Brasil e no mundo não estiveram tão afastadas. Na verdade, se a gente olha para o mundo, para esses 47 países, na verdade, a média de resposta foi de 6,5% do PIB das economias, né? A média do que se gastou com o combate à pandemia, seja recursos para a saúde, para a proteção social, para outras áreas que demandaram uma destinação maior de recursos, etc. No caso brasileiro, foi até mais de 8% do PIB. Então, a gente, na verdade, nesses 47, a gente é o 12º em termos de tamanho das medidas que foram aprovadas para o combate à crise, tá? Então, estamos relativamente bem. Sim. Entre os emergentes desses 47, somos o segundo. Claro que levando em conta o tamanho da nossa economia. Então, como é em percentual do PIB, claro que não significa que a gente gastou em dólares, sim, tanto quanto os Estados Unidos, ou nem perto disso, né? Mas em relação ao nosso tamanho, ao tamanho da nossa economia, a gente está em segundo lugar entre os emergentes desses 47 e em 12º do total ali dos países considerados. Ou seja, estivemos em linha, né? Respondemos. E a gente sabe que boa parte disso é o auxílio emergencial, que de fato foi uma resposta muito relevante, que a gente já discutiu aqui em alguns episódios, que contribuiu para atenuar até a recessão econômica que a gente vai ter esse ano. Agora, é curioso a gente olhar como entre o início da pandemia e hoje, o debate no Brasil, que esteve num consenso muito alinhado, né, com o que os outros países estavam fazendo e discutindo, incluindo países ricos, de uma hora para outra, se descolou completamente desse debate. Hoje, o que parece ser a prioridade número 1 na agenda econômica no país? Então, pensando que o contexto é de um desemprego de 13,8% que foi anunciado, ainda de uma recessão que é a maior recessão anual de que se tem notícia, né, prevista para o ano. O fim do auxílio emergencial mostrando já que as desigualdades vão subir em 2021. Quer dizer, dificuldades enormes, né? Desafios na saúde, desafios na educação. E com tudo isso, né, sem contar as mais de 150 mil mortes por Covid, o que é a prioridade número 1 na agenda? A reforma administrativa. E, concretamente, nós precisamos formar esse convencimento na sociedade brasileira dessa agenda administrativa, da reforma administrativa, e também do Pacto Federativo. Não que não seja importante pensar em uma reforma administrativa, inclusive para objetivos que têm a ver com melhorar a qualidade dos serviços públicos brasileiros, né? Assim como outras reformas, a tributária, também deveria ser pensada com os objetivos de melhorar a eficiência, simplificar, de desburocratizar, de tornar mais justo. Então, cada uma dessas reformas tem sua razão de ser e é importante quando pensadas, né, para os seus objetivos e os seus propósitos. Agora, nesse contexto, a reforma administrativa ela vem como? Ela vem
com um propósito que é aquilo que a gente viu já em outros momentos, que é quantos bilhões a gente vai conseguir economizar. Então, aí o debate ele nem ocorre da maneira que deveria para a gente pensar, então, o que aquilo vai gerar de bom. Ele vem muito atrelado a essa ideia de ser mais uma forma de economizar recursos, sendo que o contexto atual, né, como a gente vê no debate global, ele é de uma preocupação com a recuperação econômica, né? Não deveria ser uma preocupação com fazer o ajuste, economizar o quanto antes, o máximo possível, o mais rápido possível, né? Mudando a Constituição, quer dizer... Acho que está um pouco, sim, a gente está ficando, sim, com um debate que está viciado, concentrado todo exclusivamente nessa ideia de reformas na Constituição para cortar gastos, quando há enormes desafios em todas as áreas que os países do mundo estão tentando endereçar com pacotes, com planos de recuperação que poderiam ser financiados, no caso brasileiro, também com uma tributação mais alta, por exemplo, sobre altas rendas, que a gente sabe que não paga tanto imposto. E, claro, isso exigiria a revisão do teto de gastos, que é alguma coisa que a gente também já debateu bem profundamente aqui em episódios anteriores. No próximo bloco, vamos falar sobre o princípio constitucional da autonomia universitária e o julgamento em curso no STF. Renan, nos últimos meses, a gente tem visto a nomeação de dirigentes de universidades e institutos federais que desrespeitam a conhecida, né, para nós que estamos na universidade, lista tríplice, né, que é aquela lista que é baseada na escolha da própria comunidade universitária. As universidades têm diferentes métodos, né, para escolher, etc., mas que já vinha, né, como tradição sendo a forma pela qual os dirigentes, os reitores, etc., são escolhidos. Por que isso tem provocado reações das universidades públicas pelo país? E como é que funciona esse modo de escolha de reitores, né? O que a lei garante em relação a isso? E por que há essa possibilidade de nomear pessoas que não foram escolhidas pela comunidade de alunos e professores e servidores das universidades? Sim, nos últimos meses a gente tem visto esses casos de nomeação de reitores fora das listas que são preparadas pela comunidade. Então, a Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, já contabilizou 14 indicações e nomeações pelo presidente da República nesse governo Bolsonaro, que contrariam as listas tríplices ou a ordem da lista tríplice feita pelas comunidades universitárias. E isso coloca no centro da discussão como que se escolhem os dirigentes de instituições de ensino superior. A gente tem diferentes modelos no mundo todo. É muito comum em outros países um sistema de comitê de busca, né, que vai ao mercado escolher gestores capacitados. Você tem outros modelos mais participativos de eleição direta pela comunidade, em que todo mundo que compõe a comunidade, docentes, discentes, técnicos administrativos, votam no dirigente. Você tem modelos também de escolha fechada por um conselho superior da instituição, seja um conselho universitário, enfim, tem diversos nomes dependendo da instituição, mas todos eles, de alguma maneira, buscam conjugar, de um lado, uma capacidade de gestão da pessoa escolhida, porque afinal ela vai gerir uma instituição complexa como uma universidade, e de outro, uma legitimidade acadêmica também política, ou seja, tem que ser uma pessoa com capacidade de gestão, mas que também se notabiliza entre seus pares, é reconhecido como uma pessoa de liderança que consegue representar institucionalmente aquela universidade, aquele centro de pesquisa. Aqui no Brasil, a gente tem esse formato da lista tríplice, que nem sempre foi assim, né? Tem uma lei, que é a Lei 5.540 de 1968, da época da ditadura, que era de lista sêxtupla, mas já era uma ideia de que as universidades, né, que são formadas fora da estrutura do Estado, se a gente pegar historicamente, né, as universidades elas são autônomas na sua origem, depois elas vão sendo incorporadas, né, em políticas educacionais e aos estados modernos, mas fato é que no Brasil a gente tinha esse modelo de uma escolha de uma lista sêxtupla pela comunidade,
pelo Conselho Superior, né, os conselhos universitários, que eram levados para o presidente da República. Então era um modelo misto, que você tinha uma espécie de autonomia para compor a lista, e a lista era levada para o presidente, que tomava uma decisão final. E isso é antes da nossa Constituição de 88. Mas em 1995 veio uma nova lei, a Lei 9.192, e depois o Decreto 1916 de 96, então a lei é de 95, o decreto é logo depois de 96, e buscaram reformular, mas mantendo esse mesmo espírito. Então passou a ser uma lista tríplice, que o Conselho Superior daquela universidade vai formar. Pode ou não fazer uma consulta prévia à comunidade, em geral a tradição é que se faça, né? Então se abra um tempo de votação, né? E tem um procedimento para isso, e você, depois de preparar internamente uma lista tríplice, manda para o presidente da República. Isso tem gerado muita discussão agora e oposição em relação às nomeações feitas pelo governo Bolsonaro, porque colocam em xeque a própria autonomia universitária, que é um princípio muito caro, que está na Constituição de 1988. E qual é a origem dessa proteção da autonomia universitária na nossa legislação? Por que isso é tão importante? A gente teve uma história recente de muitas intervenções nas universidades. Se a gente olha para o momento da ditadura, a gente tem uma coleção de violações de direitos praticados contra a sociedade brasileira, mas também contra as universidades de maneira particular e especial. Então você tem intervenção, cassação, expurgos de professores, torturas, prisões arbitrárias de membros da comunidade universitária. Eu tinha 32 anos, militava na Ação Libertadora Nacional, ALN, e era professora no Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Nós fomos sequestrados pelo terrorismo de Estado que a ditadura instaurou no Brasil. Você teve o decreto 477 de 69, o AI-5 um pouco antes. Você teve mais de 1.000 alunos afastados, centenas de professores também cassados. Na discussão da Constituição de 1988, colocou a necessidade de um tratamento específico para as universidades. Ou seja, sendo as universidades um lugar privilegiado de produção de conhecimento, né, de reflexão, de pluralidade no campo das ideias, você precisa proteger esse ambiente de intervenções, de interferências político-partidárias dos governos de ocasião, ou até mesmo do mercado. Enfim, a universidade precisa ter uma certa dinâmica própria preservada para garantir que as ideias sejam expressas e circulem livremente. Então, a Constituição de 88 fez uma opção muito clara de proteção das universidades. No artigo 207, pela primeira vez na história constitucional brasileira, você consagrou a autonomia universitária de maneira integral ali. Então, o 207, ele diz o seguinte: as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E a autonomia aí entendida como uma capacidade de editar regras próprias desse ente administrativo. Ela se dirige à universidade de acordo com as suas próprias regras. A primeira dimensão é a autonomia didático-científica, que é a principal delas, né? Digamos que é a própria atividade fim da universidade, que diz respeito à liberdade de cátedra, né? À liberdade intelectual, à independência. É uma capacidade de decidir o que ensinar, como ensinar, e que não pode sofrer interferência de um governo, de linha ideológica de um partido e assim por diante. A segunda dessas dimensões é a autonomia administrativa, que também está na Constituição, que é no sentido de que a universidade ela precisa ser autora das suas próprias decisões. Ela define as suas prioridades internamente. E isso também inclui essa nomeação de direções, né, dos dirigentes da universidade. E a terceira dimensão é a da gestão patrimonial e financeira, que também está protegida na Constituição, que é a capacidade da universidade executar as suas despesas conforme os procedimentos e definições internas. E elas têm uma dimensão que, todas as três, elas estão imbricadas, ou seja, de nada adianta você ter
uma autonomia didático-financeira se você não garante meios para a universidade atingir isso, ou seja, não tem recurso, orçamento, ou não tem uma gestão independente desse orçamento na universidade. Né? Então, essas 3 dimensões, não à toa, elas estão consagradas com a mesma importância no texto constitucional. E é evidente que é uma autonomia que também não chega a ser uma soberania. Muitas pessoas criticam, não, mas a universidade não pode ficar fora da lei. Né? Mas a autonomia não quer dizer que ela está fora da lei, ela se submete aos mecanismos de controle. Então ela faz para uma compra licitação, ela é obrigada a fazer isso. Né? Para prover cargos para um concurso público docente, ela precisa também fazer um concurso. Né? Ela não pode simplesmente fazer contratação a partir do nepotismo ou qualquer outro princípio que viole a moralidade na administração pública. Ela faz parte da administração pública indireta como uma autarquia. Então ela também se submete a mecanismos de transparência e de controle. Agora, ela não pode sofrer intervenções. É isso que a autonomia busca proteger nas universidades. E a Constituição entendeu que as universidades são locais, são espaços especiais do ponto de vista do seu lugar no Estado. Né? Elas precisam estar mais protegidas em relação a outras autarquias e por isso que a autonomia foi consagrada dessa maneira no texto da Constituição de 88. E, Renan, nesse momento, o STF está debruçado sobre o tema da autonomia universitária, né? Por que isso? Como está o trâmite desse processo e quais os impactos que o julgamento pode ter no funcionamento das universidades? Sim, o STF decidiu pautar esse processo, né, que vem discutindo o alcance da autonomia universitária, porque, como eu disse, a gente está ainda pautado por uma lei de 1968, que sofreu uma alteração em 1995, que adaptou o método de escolha dos dirigentes, tornou mais compatível com a Constituição de 88, mas ainda o Supremo não enfrentou de uma maneira consistente essa discussão para entender até que ponto esse método de escolha está de acordo com a autonomia universitária do texto constitucional, que está consagrado de modo amplo como um princípio, só que é preciso entender se a legislação infraconstitucional está de acordo com a Constituição. Então é isso que está sendo feito agora nessa discussão da ADI 6565, que o STF pautou no plenário virtual na semana passada, e que discute exatamente o alcance do princípio da autonomia universitária. O que está sendo objeto dessa discussão é justamente se essa nomeação e escolha pelo presidente da República viola a autonomia universitária. Porque se você deixa uma prerrogativa, um ato discricionário do presidente de decidir quem vai ser o dirigente de uma instituição universitária, você não está definindo desde dentro, porque o presidente não é da comunidade universitária. Então o STF está discutindo essa questão, o ministro Edson Fachin é o relator, ele já deu uma decisão cautelar no sentido de que o presidente deve respeitar as listas tríplices e, mais do que isso, deve respeitar a ordem de indicação da lista tríplice, ou seja, o presidente está vinculado a nomear o primeiro da lista, segundo a decisão do ministro Edson Fachin. Ele já foi acompanhado por 3 outros ministros que entenderam também nesse sentido, mas o ministro Gilmar Mendes, no final da semana passada, ele fez um destaque no plenário virtual para que esse processo seja julgado pelo pleno do STF, mas não pode mais ficar no plenário virtual, que é esse mecanismo mais rápido de decisão. Então vai ter que ser pautado e vai depender agora do Fux, o presidente do STF, colocar na pauta essa discussão. É importante o STF enfrentar de maneira qualificada esse tema, porque a gente viu, durante o governo Bolsonaro, ataques sucessivos à autonomia universitária. Isso já veio anunciado na campanha, né? A ideia de que as universidades eram terra sem lei, de que eram tomadas por comunistas, que era preciso fazer uma limpa, né, nas universidades. Você tem balbúrdia em toda parte de doutrinação, ensino, educação. São várias expressões que o próprio Bolsonaro e seus ministros utilizaram para atacar as universidades, desde a campanha. Houve uma medida provisória também, a 914, no ano passado, que
aumentava o poder do presidente na nomeação de dirigentes, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, devolveu essa medida provisória, dizendo que ela flagrantemente violava a Constituição e que por isso não ia nem colocar em discussão essa MP. Mas mesmo assim o que a gente vê é que, como em várias outras frentes, o governo Bolsonaro vai degradando, corroendo a democracia por dentro, ou seja, usando da própria legislação de lacunas, né, de pontos ainda não tão qualificados do ponto de vista das decisões do STF, enfim. Ele aproveita disso para poder interferir politicamente e desviar os atos administrativos para controlar conteúdo, por exemplo, do que está sendo discutido na universidade ou de quem está dirigindo a partir da proximidade ideológica, né? Na URGS, na semana passada, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi nomeado um reitor com 3 votos apenas. Era o último da lista tríplice que foi preparada pelo Conselho Universitário. Então isso é muito grave, né? E são situações que evidentemente violam o princípio da autonomia constitucional, mas o STF agora tem uma oportunidade de apreciar esse caso e conseguir colocar parâmetros mais claros para esse princípio da autonomia universitária que ainda está muito abstrato. E a gente tem que esperar agora para ver quando isso entra em pauta do STF novamente, apesar de já haver votos favoráveis a impedir essa prática de nomeação fora da lista tríplice ou desrespeitando a ordem da lista tríplice. É preciso esperar o julgamento ser concluído no STF para a gente ter um parâmetro claro e tomara que não demore muito para esse processo ser finalizado. É curioso, né, Renan? Porque é um tema que já está aí há muito tempo. Eu lembro quando entrei na universidade, eu entrei na UFRJ com essa polêmica que o Fernando Henrique Cardoso tinha indicado o reitor da UFRJ, o Vilhena, na época, e não respeitou a lista tríplice. O professor José Henrique Vilhena despachava pela primeira vez como reitor no prédio da UFRJ na Praia Vermelha. Quando disse que não pensava em renunciar, o reitor foi vaiado. E isso, na verdade, gerou todo um problema político que foi para muito além dos muros da universidade. Exato, isso aconteceu na UFRJ, foi um dos precedentes de desrespeito à lista tríplice em governos anteriores, mas fato é que, tirando esse caso, os governos anteriores criaram uma tradição de respeito, né, à lista tríplice, isso nas universidades e em várias outras frentes. E a gente vê que o governo Bolsonaro tem mobilizado, né, esse ponto mais obscuro da legislação, que não deixa tão claro, para poder colocar pessoas próximas ao governo. E o STF vai conseguir definir nesse julgamento, já começou a fazer isso nos votos que foram proferidos, que tem uma diferença entre a nomeação, que é um ato administrativo formal, e sem dúvida nenhuma é o presidente que nomeia, porque é ele que assina a nomeação, com a escolha. A escolha é outra coisa, é uma deliberação sobre a conveniência e sobre a oportunidade em relação ao nome que deve conduzir aquela universidade. A escolha é interna, pela autonomia universitária, né, por esse princípio constitucional, precisa ser escolhido desde dentro. Agora, a nomeação é do presidente, ele tem um ato que é vinculado, é um ato formal meramente. Então o STF, deixando isso mais claro, que é uma questão relativamente simples do ponto de vista jurídico, a gente vai conseguir coibir que governos como esse ou próximos que venham desrespeitem essa tradição democrática de participação dentro das universidades na escolha dos seus próprios dirigentes. Então, Renan, o que apareceu de dúvida aí no nosso e-mail, entretantopodcast@gmail.com ou no Twitter, nas redes sociais, usando a hashtag Entretanto? A Thaís Galvão mandou uma ótima pergunta aqui em relação ao que a gente discutiu do ponto de vista do direito eleitoral no último episódio. Ela pergunta o seguinte: por que não propor soluções para a causa raiz dos problemas debatidos no último episódio? A cota de cadeira para minorias em vez de cota de financiamento. A cota de cadeira, ou seja, reservar um número de assentos do parlamento, de uma casa legislativa, para grupos vulneráveis, minorizados, é interessante porque você garante que essas pessoas vão chegar até lá. As cotas que a gente tem visto durante a legislação brasileira, né, nesses últimos anos, e que a gente examinou no último episódio, elas são limitadas, porque a gente viu em relação às mulheres que se cria um mínimo
de candidaturas femininas, mas aí você não garante meios, instrumentos e recursos para essas candidaturas poderem chegar de fato a serem eleitas. Aí vem esse segundo momento, que já é um avanço, mas ainda limitado, que é garantir, então, recurso e financiamento para essas candidaturas para conseguirem disputar em pé de igualdade. Mas, sem dúvida, ainda é insuficiente isso, né? Se a gente conseguisse um tipo de reserva, eu sou a favor de uma política nesse sentido mais profunda e radical, né, de reserva de assentos dessas casas legislativas, a gente conseguiria diversificar e garantir legislações até que avancem do ponto de vista da disputa eleitoral, para que logo, né, num período próximo a médio prazo, a gente consiga não precisar dessas reservas necessariamente cotas, né, porque cotas são sempre ótimas quando a gente não precisa delas também, né? Elas têm que ter um caráter provisório. Então eu acho que se a gente consegue incluir, diversificar os representantes parlamentares, vão começar a produzir outros tipos de legislação atentando para outras dimensões que hoje não se atenta, e a gente consegue, em um momento mais adiante, fazer eleições com uma equalização das condições de disputa, que é algo que a gente não tem hoje. E você, Laura, qual vai ser a dica do episódio de hoje? Então, eu queria recomendar muitíssimo um podcast que é da jornalista Carol Pires, chama Retrato Narrado. O podcast, ele tá no 3º episódio agora, ele é basicamente uma reportagem investigativa, mas com muito som de arquivo, entrevistas, etc., sobre o Jair Bolsonaro. Então traça um perfil do presidente Jair Bolsonaro, mas vindo lá desde a adolescência dele, no interior de São Paulo. Vocês vão ver, é impressionante como a gente encontra elementos, vários dos elementos que hoje, né, estão claramente na personalidade, nas escolhas, na maneira de agir do presidente Jair Bolsonaro, inclusive no seu caráter autoritário e antidemocrático, em muitos casos, que já estavam presentes desde a sua formação e que de alguma maneira foram influenciados por aspectos que estavam com ele na cidade onde ele morou, Eldorado, depois na escola militar, e nas várias etapas. O 3º episódio já é sobre os anos em Brasília. Então, enfim, é muito, muito legal esse podcast, um trabalho excelente, Retrato Narrado, ouve lá. Legal, ótima dica, eu tô ouvindo Praia dos Ossos e vou deixar esse já na fila. Até a próxima semana, pessoal. Até terça-feira. O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite e do Bruno Orovics e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson. Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais. Esse episódio teve o apoio da Open Society Foundations.